Certo. Você já tinha escutado a respeito do jejum intermitente, enfim? Claro, Cleiton, está muito na moda o jejum intermitente. Inclusive, eu fico me questionando, é uma estratégia nova para as dietas? Olha, assim, nesse modelo que vem sendo divulgado, ele é uma estratégia recente. Ele vem se tornando uma espécie de dieta do momento. Agora, o quanto disso daí é verdade, isso daí é mentira, que a gente quer discutir aqui hoje, né, Sérgio? O Nobel de Medicina e Fisiologia de 2016, ele repercute exatamente sobre isso, o jejum intermitente, não é, Cleiton? Exato. O prêmio de 2016 ele foi concedido ao pesquisador japonês Yoshinori Oshumi, justamente pelas suas descobertas importantes sobre os mecanismos de autofagia, pelo qual as células digerem partes de si mesmas. Os achados desse pesquisador japonês abriram para a gente portas importantes para a compreensão do papel dessa autofagia em doenças neurodegenerativas e também no câncer, por exemplo, no diabetes tipo 2, dentre várias outras doenças. Por exemplo, olha só, em organismos desnutridos, a autofagia é uma estratégia de sobrevivência e vai permitir com que a célula redistribua os nutrientes para as atividades mais essenciais. Ela também permite destruir organelas celulares já desgastadas ou envelhecidas, por exemplo, Sim. fazendo uma espécie de controle de qualidade. Entendi. Cleiton, e esse conceito de autofagia, que eu sei que existe já desde 1960, mas acredito que muitas pessoas não desconhecem exatamente o que significa, explica pra gente melhor. O que seria autofagia? Vamos lá, mas antes vamos fazer voltar uma casinha no jogo aqui. Falar sobre organelas, né, gente? O que são organelas? As organelas, elas são estruturas que ficam dentro das células e executam funções importantes para a manutenção da vida. Agora, voltando para a sua pergunta. Esse conceito de autofagia, que foi descoberto lá em 1960, no século XX, foi observado quando os cientistas entenderam que a célula ela era capaz de encapsular seus próprios componentes, envolvendo as membranas e transportando para um compartimento de reciclagem chamado lisossomo, onde esses componentes eram destruídos. A gente pouco sabia sobre esse mecanismo até o início dos anos 90. E aí é quando Oshumi faz uma série de experimentos com levedura para identificar os genes envolvidos nessa autofagia, Sérgio. Que interessante. E é aí que ele vai compreender esses mecanismos de autofagia lá na levedura e consegue estender isso para o restante das nossas células. Qual a relação entre autofagia e doenças, Cleiton? Olha só, as descobertas de Oshumi, elas permitiram entender a importância da autofagia em processos como adaptação à fome e resposta às infecções. A autofagia, Sérgio, ela está envolvida em vários processos, como o desenvolvimento do embrião, o câncer e também as doenças neurológicas. Os problemas no mecanismo de autofagia, eles estão associados ao surgimento, por exemplo, do Parkinson, também do diabetes tipo 2 e doenças relacionadas ao envelhecimento. Além disso, as mutações genéticas responsáveis pela autofagia também podem levar ao surgimento de determinadas doenças. A gente tem aqui muitos estudos hoje que apontam para a autofagia como estratégia de neuroproteção no envelhecimento e em doenças neurodegenerativas como Alzheimer, por exemplo. E como a privação de nutrientes ele vai estimular o processo da autofagia, alguns pesquisadores trabalham com a hipótese de que a restrição calórica possa promover a longevidade. Ou seja, ao estimular a autofagia benéfica nas células normais, isso faz com que as células sobrevivam mais tempo, porque quando aparece determinado defeito, como a proteína mal formada, a própria célula elimina. Então, aí gerou uma extrapolação dizendo que esse estudo do Nobel endossa ou homologa o jejum intermitente com essa finalidade. Com a finalidade, por exemplo, de aumentar a longevidade com anos de vida com qualidade, e não é exatamente assim. Isso pode ser raciocinado, levando uma série de outros estudos que ainda vão acontecer e talvez futuramente a gente consiga consagrar essa hipótese. Cleiton, e quais os potenciais benefícios do jejum intermitente? Bom, eles seriam, por exemplo, a perda de peso, melhoras no metabolismo, até mesmo um ganho de expectativa de vida. Agora sim,
A gente tem de estudos hoje, e eles ainda são muito incipientes, a gente não tem estudos, a gente tem revisões sistemáticas, a gente não tem ainda estudos multicêntricos que concluam dados como guia clínico para a tomada de conduta no consultório a respeito do jejum. Mas o que a gente tem hoje mostra o seguinte: quando feito corretamente, que pode ser realizado tanto alguns dias por semana como também em faixas de tempo diárias, por um período de tempo adequado a cada paciente, o jejum pode sim trazer um aumento da taxa metabólica de repouso. E quais seriam os alimentos que a pessoa deve consumir durante o jejum intermitente? No jejum intermitente, inclusive é importante entender que as pessoas preferem nem chamá-lo de dieta, mas sim de um estilo alimentar. Não vai se tratar, Sérgio, exatamente de quais alimentos uma pessoa opta por consumir. Não é isso. Mas de quando ela vai fazer isso. Em geral, esse método, ele consiste em jejuar diariamente entre 8, 10, 12, 14, 16 até 24 horas. Isso pode oscilar em períodos diários ou por exemplo, uma ou duas vezes por semana. E isso daí pode produzir uma certa reprogramação celular no período em que a pessoa estiver jejuando, levando a adaptações do processo cognitivo, inclusive. Então, ou seja, jejuar pode acabar melhorando o desempenho neurológico e físico das pessoas, de acordo com algumas pesquisas que vêm aí se desenvolvendo ao longo desses últimos 3 a 5 anos. Cleiton, quais são os reais benefícios entre a associação de jejum intermitente e atividade física? Embora eu não atue como professor de educação física há quase 2 décadas, eu me sinto à vontade para poder utilizar esse background e fazer essa associação que você me perguntou agora. Sim. Não se deve entrar nesse tipo de estilo alimentar quem pratica exercícios físicos regulares e vai precisar, portanto, de uma reposição adequada de nutrientes. De outra forma, se uma pessoa pratica atividade física e não se alimenta normalmente, a chance de hipoglicemia vai ser grande. Teve uma época também, acho que uns 10 anos atrás, estava bem na moda o tal do aeróbico em jejum. Inclusive tentei fazer, isso foi mais fácil do que a musculação em jejum. Quais são os reais benefícios, Cleiton, do aeróbico em jejum? O aeróbico em jejum, ele é um método altamente discutível, porque o que a gente sabe hoje sobre ele é muito pouco concluído cientificamente. Os estudos que nós temos, inclusive, que são mais consagrados pela academia, são estudos feitos com indivíduos muito bem treinados e com equipamento biofisiológico, enfim, até musculatura bem especializada. Então, eles conseguem ter uma resposta mais interessante a esse tipo de protocolo. O que a gente sabe também é que esses aeros em jejum, isso significa o quê? Um aeróbio em jejum. Que atividade seria essa? Que exercício seria esse? Seria uma corrida, uma esteira, uma caminhada em esteira? Seria uma bicicleta ergométrica? Seria, por exemplo, um simulador de escada? Alguma coisa desse tipo. Durante um período de 30 minutos a no máximo 45 minutos. Com uma atividade que a gente poderia considerar de baixo impacto e uma frequência cardíaca de moderada para baixa. Quando você trabalha com uma intensidade superior, uma frequência cardíaca mais alta e também um período mais longo do que 1 hora, a chance de você catabolizar massa magra, ou seja, de consumir a massa muscular e estocar gordura, ela aumenta em muito. Especialmente para indivíduos destreinados, sobrepesados ou obesos. Cleiton, eu teria muita dificuldade de fazer essa dieta com jejum intermitente. Eu gosto de comer à noite, eu tenho necessidade de comer. Quais seriam os alimentos que eu poderia comer para tentar fazer essa dieta? Alimento nenhum. Janela de jejum é janela de jejum. Especialmente macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas. Tudo aquilo que mobiliza enzimas digestivas está proibido no período de jejum. Eu posso tomar água com gás, eu posso tomar chá de diversos tipos, café, inclusive, sem açúcar. Eu acho importante, para a gente finalizar, enfatizar para as pessoas que elas não devem fazer jejum intermitente ou jejum com aeróbico, jejum com musculação, sem orientação profissional da área de saúde. Exato. Né? É muito importante ter um acompanhamento, até porque inicialmente a gente faz uma anamnese, né, colhe toda a história do paciente em relação à doença, em relação a hábitos de vida, né, a antecedentes genéticos, familiares. Gostaria de agradecer a atenção de vocês no Metafísicos no Ar. Até já, viu? Até lá.